Olá, boa noite a todos. Muito bem-vindos a mais uma mesa da Jornada Pedagógica 2021. Essa é uma mesa muito especial, a única mesa noturna, né, da programação desse ano da Jornada. E muito feliz com a presença de todos vocês, educadores, professores, bibliotecários, mediadores de leitura, para esse bate-papo para lá de especial com dois autores muito queridos da casa. Antes da gente começar o bate-papo com a maior celeridade possível, eu vou só fazer um anúncio mais burocrático, né? Vocês sabem que todas as mesas a gente está fazendo sorteios, então vou pedir para a Julie projetar para a gente quais são as obras que serão sorteadas nessa mesa especial. E agradecer, né, vocês, espectadores, público, por nos darem licença mais uma vez para entrar na casa de vocês, nos escritórios de vocês, nas salas de aulas. Os livros que serão sorteados são os livros dos autores que estarão conosco, claro, o Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, e também o Não Pararei de Gritar, do Carlos de Assunção. Então, teremos 3 sortudos nessa mesa que receberão os 3 livros. Sabemos que são poucos os sortudos, então, além disso, as pessoas que estão inscritas podem usufruir de um cupom, que é o cupom Jornada 2021, para terem acesso a 50% de desconto, né, para compras no site do Grupo Companhia das Letras. Então, é isso, sem mais delongas, vou apresentar aqui a mesa, transversalidades e formação do leitor, diversidade e áreas do conhecimento, em que estarei na companhia luxuosa da Micheline Verunski. Micheline, pode trazer todo mundo já para a tela, por favor, Julie, não aguento mais ficar sozinha. Micheline nasceu em 72 em Pernambuco, é escritora e historiadora, e aqui nos bastidores eu descobri que foi professora também, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Venceu o Prêmio São Paulo de Literatura com Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, pela editora Patuá, 2014, e foi 2 vezes finalista do Prêmio Rio de Literatura, além de finalista do antigo Prêmio Portugal Telecom, hoje Prêmio Oceanos. Obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, Micheline. Obrigada, boa noite, Rafaela, boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês aqui, alegria estar com o Jefferson. É isso. Vou chamar aqui agora o Jefferson fazer a apresentação com pompa e circunstância, que merece. Jefferson nasceu no Rio em 77, é radicado em Porto Alegre, tá igual eu, cheio de cachecol, morrendo de frio. A Micheline tá aqui de São Paulo também, toda encapotada, gente. Jefferson é doutorando em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul, estreou na literatura com o romance O Beijo na Parede, e de 2013, foi eleito o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores, teve textos adaptados para o teatro e contos traduzidos para o inglês e espanhol. É também autor de Estela Sem Deus, de 2018, e O Avesso da Pele, é a estreia dele aqui na Companhia das Letras, e outra linha importantíssima na biografia do Jefferson para a gente discutir hoje à noite, é que é professor de literatura, né, há um bocado de tempo. E, bom, Jefferson, muito obrigada também por ter aceito o convite em estar aqui com a gente, conversando com os educadores. A nossa mesa tem um nome muito pomposo, né? Mas, na verdade, o que a gente queria com ela as transversalidades e a formação do leitor, diversidade e áreas do conhecimento, era trazer um tema que a gente tem conversado desde segunda-feira, né, é que a formação dos leitores, ela é função e atribuição de toda a escola, né, de toda a comunidade escolar, dos professores, dos bibliotecários,
e de todas as áreas do conhecimento, não só de um professor específico, que é o professor de português ou de literatura, né? Assim, dito deste modo, né, vocês devem imaginar que vocês estão aqui porque as obras de vocês permitem a gente pensar essa formação do leitor de uma maneira que é transdisciplinar, né, que não seria objeto, né, de estudo ou de leitura só nas aulas de língua portuguesa, né, e de literatura. Então, esse é mais ou menos o ensejo, né, preâmbulo aqui da temática da mesa, e eu queria pedir para vocês comentarem inicialmente um pouquinho sobre essas obras, né, o Avesso da Pele, do que tratam, porque acho que daí vai ficar mais fácil do público acompanhar a discussão, né, então pedir para o Jefferson falar um pouquinho sobre o Avesso da Pele e a Micheline para falar um pouco do que se trata o Som do Rugido da Onça. E se vocês, quando escreveram essas obras, vocês imaginaram que elas poderiam ser lidas na escola, e quais pontos ou reflexões presentes nas obras de vocês que vocês tomam como valiosos, né, para tocarem jovens leitores e os educadores também. E aqui eu já vou dar um spoiler que um dos personagens principais da obra do Jefferson é um professor, que a gente acompanha na experiência escolar na infância, toda a formação dele e depois a docência dele. Mas eu vou passar a palavra para vocês e depois eu leio um trechinho trazendo o Henrique, né, esse professor do Avesso da Pele. Bom, boa noite, Rafaela. Obrigado aí pela apresentação. E é um prazer estar aqui com a Micheline. Eu já disse para ela que eu sou um grande fã da literatura dela. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu estaria fazendo uma mesa, uma discussão sobre educação e literatura, né? Então, estou muito feliz. Também gosto muito de quando me convidam para falar com educadores, né, com professores, alunos, bibliotecários, né, então isso para mim me dá uma grande satisfação, porque eu me sinto em casa, assim, né, conversando com os educadores. O Avesso da Pele, então, ele conta a história do Henrique. Ele é um professor de literatura, e aí quem, na verdade, conta a história do Henrique é o filho dele, né, que é o Pedro, que vai narrando a história do próprio pai, desde a infância até a vida adulta. E aí, nessa narração, a gente tem aí, então, o percurso, né, do Henrique enquanto professor de português e literatura, principalmente em escolas periféricas, né. E aí, nesse sentido, o Henrique é um personagem bastante parecido com a minha trajetória, né. Mas quando eu pensei no Avesso da Pele, eu não havia pensado nele enquanto um livro que poderia ser lido por adolescentes, ou que ele seria lido na escola, né. E isso aconteceu com os outros romances também, né. O Beijo na Parede, que foi o meu primeiro romance, em 2013, embora eu tenha um narrador que seja uma criança de 11 anos de idade, eu achava que ele era um livro para adultos, né. E, curiosamente, depois que o livro foi publicado, ele ganhou o maior público do Beijo na Parede, são crianças e adolescentes. Tanto que depois, em 2015, ele foi adquirido pelo Ministério da Educação e foi distribuído nas escolas do país, né? Principalmente no ensino fundamental 2, né? E depois o segundo romance, o Estela Sem Deus, também eu achava que era um livro super adulto, assim, tal, mas acabou caindo no gosto também dos adolescentes. Aí eu fui fazer o Avesso da Pele, eu pensei, não, agora esse aqui é para adulto mesmo, né, não pode ter, talvez esse público adolescente não se interesse muito pela temática. Mas também acabei me enganando, assim, né. Então, eu estou percebendo, assim, que se eu decidir escrever
pensando num público infantil e adolescente, vai dar errado, assim, né? Aí os adolescentes vão detestar. Então, acho que eu tenho que continuar, assim, pensando em escrever livros, achando que meu público é adulto, né? Mas talvez algumas temáticas desses romances acabam caindo no gosto, né, dos adolescentes e também dos professores, né, que trabalham algumas temáticas, né. E a gente também, a Micheline sabe disso, né, a gente não tem muito controle de quem vai ser o nosso leitor, né, talvez a gente imagine e tal, mas não dá muito certo, assim, né, o importante é a gente escrever. E você, Micheline, o que você pensou aí que seu livro poderia ser lido na escola? É curioso, porque eu comecei, é um romance histórico, né? O Som do Rugir da Onça é um romance histórico. E como romance histórico, você imagina, em alguma medida, que ele pode interessar a determinado público, né? A determinado tipo de leitor. E, ocasionalmente, pelo leitor, professor ou estudante. Entretanto, eu só me dei conta disso quando o meu filho caçula, que foi quem deu o título do livro, quando eu vi o interesse dele a respeito do romance, que ele, inclusive, ele ainda não leu, ele disse que está se preparando para ler, mas ele acompanhou todo o processo de feitura do romance e do tratamento do material de pesquisa, e foi muito curioso perceber esse interesse dele. A partir desse interesse dele é que caiu uma ficha para mim de que, sim, talvez esse livro interessasse, embora de partida tivesse isso de ser um romance histórico e pudesse interessar, mas não foi uma coisa bem pensada por mim no início. No final do livro, há uma parte que eu chamo de arquitetura da maloca, deixa eu ver, eu não lembro agora. Chama-se A Respeito da Construção da Maloca, onde eu enumero de uma forma não formal, uma forma não formal é ótimo, que elementos de pesquisa eu usei na construção do livro. E quando eu estava fazendo essa parte, aí sim já foi deliberado, pensando nos outros leitores, pesquisadores, pensando também que essa história, e eu vou falar um pouco dela, pudesse interessar a outros narradores, que ela possa ser contada por outras vozes que não a minha como autora ou a dos meus narradores. É um livro que narra uma parte da pesquisa dos botânicos e dos pesquisadores Spix e Márcios, eram cientistas alemães que vieram para o Brasil no século XIX, junto com a missão, com as missões de artísticas que chegaram com a abertura dos portos, e eles se tornaram célebres por atravessarem o Brasil, saíram do Rio de Janeiro, vieram para São Paulo, depois passaram por Minas e saíram pelo interior do Brasil até chegar à Amazônia. E são responsáveis, entre outras coisas, pela catalogação de inúmeras espécies de plantas, espécies animais, fizeram várias recolhas culturais também, de músicas, de hábitos. E nesse trajeto, quando eles chegam à Amazônia, eles levam, já ao final da pesquisa, eles levam consigo para a Alemanha, além das espécies vegetais e animais, eles levam crianças indígenas. Esse número de crianças é incerto, porque toda essa história é uma história borrada principalmente por Márcios, né?
ele tinha um grande rigor científico em tudo, exceto quando se trata dessas crianças, é tudo obscuro. Então, a gente não sabe se foram 6 crianças que foram levadas, se foram 8 crianças, ou se foram apenas 2. Não se sabe ao certo esse número. E eles acharam que isso era uma boa ideia, né? Enfim, então, o livro trata disso, trata desse rapto de crianças, mas eu tentei construir um romance histórico sob outra perspectiva. Não a perspectiva dos vencedores, dos cientistas, dos colonizadores, mas pela perspectiva das crianças. Que isso tem a ver um pouco com o modo que eu compreendo a história, mas isso a gente fala mais adiante. Micheline, eu só fiquei com uma curiosidade, assim, você falou que o título foi dado pelo seu filho, é isso? Sim. Como é que foi isso? Olha, isso é daquelas coisas, Jefferson, que parecem que se contam a você, você diz, não, tá, é uma lorota. É história de escritora aí. Era um sábado de manhã, ele acordou, ele está com 12 anos agora, então ele estava com uns 9. Tem quase a idade do meu. O meu tem 11. Ele estava com uns 9 anos, mais ou menos, e ele acordou e foi ao meu quarto e disse, vem cá, você já escolheu um título para o seu romance novo? Eu disse, não escolhi ainda, estou pensando. Ele disse, sabe o que é? Que eu tenho um título perfeito para você. Aí essa coisa de adulto, né? Que eu detesto, mas que eu fiz. Eu dei aquela risadinha. Irônica. Condescendente, né? Ri, né? E disse, então me conta qual é ele, que tal o som do rugido da onça? Aí eu, oi? Como é? Ele disse assim, eu fiquei de cara, sabe? Porque era o título perfeito. E durante todo o processo de edição, quando a editora estava conversando e fazendo, ele sempre perguntava, você deu os meus créditos? Então, os créditos estão no livro, porque tinha que dar, mas também porque eu fui cobrada a esse respeito. Aí de mim isso não desce. Que história ótima essa. Não, só para continuar na história da onça e das crianças, a minha filha tem 7 e é fanzaça da Micheline por conta das onças, né? Quando o livro chegou em casa, ela falava assim, mãe, é um livro de onças? Eu falei, filha, chama O Som do Rugido da Onça. Ela ficou com o título na cabeça, né? E daí um dia foi a live de lançamento do livro, né? Eu falei, Tereza, hoje vai ter a live de lançamento do Som do Rugido da Onça. Ela falou assim, eu vou descobrir que barulho ela faz e quis assistir a live. Assistiu a live para ver quem era a Micheline e ótimo. Qual era o barulho que a onça fazia. Muito bom. Ela adora onças, né? Mas de vez em quando ela fica brava, ela diz que ela vira onça, né? E ela já está negociando comigo se ela vai poder assistir a refilmagem do Pantanal, porque daí virou uma lenda dentro de casa, né? Das pessoas que viram onças, e ela quer ver a novela da mulher que vira onça. E às vezes ela se chama de Juminha, gente. Meu Deus. Que maravilha isso, porque isso eu acho muito impressionante, sabe? De como a figura da onça, como ela como um grande imaginário, não só nacional, né, mas americano, como ele vai se atualizando, né, com as novas gerações, e não só nessa coisa da estampa, né? Eu sou muito atenta a isso, a coisa de como as mulheres em toda a América se vestem de onça, né? Daqui até os Estados Unidos, como essa coisa da onça ela é presente, né? É o grande mamífero americano. Mas de como isso pega as outras gerações, essas gerações mais novas, e vai se perpetuando. Acho isso muito bonito.
Bom, já que estamos falando de peles de onças, agora vamos falar um pouco do avesso da pele. Eu tinha prometido que eu ia ler um trechinho aqui do avesso da pele, em que tem uma apresentação, né, do Henrique, professor de literatura, que eu acho que fica super importante e interessante para a gente discutir essa figura do professor e a leitura da obra em sala de aula. Julia, eu não sei se você quer compartilhar para as pessoas acompanharem a leitura, é o Avesso da Pele, a página 157, que eu vou ler, a 157, um trechinho, e um outro trechinho da 164. Já está aí. E a pergunta que fica depois dessa leitura, Jefferson, é se não tem uma espécie de homenagem aos professores, aos educadores e aos formadores de leitores nesse livro, né? Mas vou ler aqui. Na 157, que agora eu me perdi. Tudo ainda ali dentro de você, ainda cambaleando, você tentando superar, numa sala com adolescentes desajustados, as sobras de um afeto. Você que um dia pensou que aos 52 anos saberia lidar com o fim das coisas. Mas a dor não escolhe idade quando quer doer, você pensava. Na parada, enquanto esperava o ônibus, teve vontade de chorar. Mas você se tornou um homem antigo, e homens antigos não choram em paradas de ônibus. Não por macheza ou para provar sua virilidade, mas porque não fica bem um homem antigo chorar em público, você pensava. Depois da escola, na volta para casa, mantinha a cabeça baixa, mas ainda assim não chorava. Não se podia andar triste pelas ruas do centro de Porto Alegre. As pessoas não aceitam isso. A todo momento a mão de alguém tentava empurrar algo. Uma dor não pode ser interrompida por um panfleto, você pensava. Você nunca promoveu grandes mudanças em seus alunos, você pensava. As mudanças foram sempre pequenas e silenciosas. Você nunca se encaixou no perfil daqueles filmes sentimentais estadunidenses em que os professores viram o jogo diante das situações mais adversas e hostis. Não mesmo. Você não era desses. No entanto, você admirava quem tentasse imitá-los. A única coisa que você fez foi tentar mostrar a eles algo que valesse a pena. E foi só. 20 anos. Sem medalhas, sem honrarias, nada. Você sabia que não havia sido um grande professor. Você apenas travou durante anos uma guerra particular, mas cumpriu a tarefa. Não abandonou o barco e achava que isso já te redimia das aulas ruins que deu. Aqui eu vou pular um pouquinho e vou para 164. Por outro lado, você detestava o excesso de felicidade àquela hora da manhã. Soava quase como um insulto. A essa hora da manhã, as pessoas não devem ser felizes, você pensava. Na sala de aula, os alunos já te esperavam. Você entrou. Eram 20 anos entrando numa sala de aula. À noite você ia para outro colégio. Você sentia que já tinha cumprido sua tarefa como professor. Achava que tudo o que precisava fazer já havia sido feito. Quando você entrou na sala de aula, os alunos estavam do mesmo jeito, dispersos, sem interesse nenhum em você. Você parecia não se importar mais com isso. No entanto, você passou a prestar atenção no que eles diziam entre si. Um grupo especialmente se exibia dizendo que fulano matou não sei quem e agora o cicrano vai mandar bala no fulano. Você viu que eles contavam aquilo por prazer. Você os olhou, a maioria era composta de negros, e você sabia bem para onde eles estavam se encaminhando. Você deveria ser um exemplo para eles, o único professor negro da escola. Certamente você deveria dar um exemplo. Talvez por impulso, culpa, ou mesmo porque sentia que ainda precisava fazer algo. Você se levantou, foi até o meio da sala, pediu a atenção de todos com um grito enérgico. Por alguns instantes, todos eles pararam para te olhar. Era a tua chance. Você tinha poucos segundos para convencê-los a continuar prestando atenção em você.
Gostaria que vocês ouvissem uma coisa. Se querem saber, eu conheço um cara que matou 2 pessoas. Você disse, num tom grave e dramático, para que não tivessem dúvidas do que você estava dizendo. Eles se olharam e não entenderam bem por que você dissera aquilo. Um dos alunos começou a rir, mas você seguiu sério. Outro aluno mandou o que estava rindo calar a boca. Porra, não tá vendo o que o professor está falando? Ali você percebeu que os tinha na mão e precisava continuar. Bem, como eu disse, eu conheço um cara que matou 2 pessoas. E tem mais. Eu sei o que ele pensou antes de matar. Eu sei o que ele pensou enquanto estava matando. E sei o que ele pensou depois de matar. Houve um silêncio na sala, até o momento em que alguém disse: Ah, professor, ninguém pode saber um negócio desses. Pois eu garanto que se pode saber sim, você disse. E posso provar, completou. Todos eles agora te olhavam. Estavam curiosos, desconfiados. Não sabiam se acreditavam em você. Então você disse a si mesmo: Professor, aonde você quer chegar com isso? Até onde isso vai? Eles estavam prestando atenção. Vou fazer mais, você continuou. Vou trazer esse cara aqui para ele contar como foi isso. Nesse momento, um dos alunos levantou a mão e perguntou em qual presídio ele tinha cumprido pena. Você respondeu: Ele mesmo vai dizer isso na próxima semana, mas preciso que ninguém falte. Ninguém vai faltar, professor, garantiu John Lennon, olhando para a turma com um ar ameaçador. Depois disso, você foi até o quadro e pela primeira vez conseguiu dar uma aula sobre Drummond. Desculpem a leitura longa, o trecho longo, mas é que não resisti, né? É um momento de uma virada, né, de um professor e um momento de uma formação de leitores, né, e uma maneira incrível de compartilhar uma obra literária, né? Dei um spoiler aqui. Fala, Jefferson, senão eu falo demais. Que ótimo. E, Rafaela, ontem mesmo eu me despedi de uma turma que eu tinha, na verdade, me despedi de uma das escolas onde eu trabalho, e foi, assim, um momento meio Henrique, assim, também, né, enfim, eu dou aula há 20 anos, igual ao Henrique, né, e eu acompanho essa turma na escola pelo menos há uns 6 anos, 7 anos, que eles são meus alunos, né, e então foi um pouco reviver, assim, né, o Avesso da Pele. Aquela primeira parte que você leu ali, né, daquele professor ali, com vários problemas pessoais, né, e aí ele entra na sala de aula, e ali naquela sala de aula, naquele espaço ali, como eu digo, que ele é uma espécie de imitação da vida, né, aquele microcosmos ali que tem as suas próprias regras, e aí você entra naquele ambiente e parece que os seus problemas, eles ficam do lado de fora, assim, porque como tem muita coisa para resolver ali dentro da sala de aula, você esquece das coisas que... Então, o que eu posso dizer é que quem é professor ou quem foi professor sabe muito bem que, às vezes, a sala de aula nos salva nesse sentido, assim, né, a gente está cheio de problemas, mas entra na sala de aula e parece que você vai esquecendo um pouco, né, e lida com aquele ambiente ali escolar, né, e essa ideia, né, que o Henrique tem, né, de tentar chamar a atenção dos alunos, eu acho que essa é a grande luta dos professores em sala de aula, assim, né, manter a atenção dos alunos, porque são o quê? São 25, 30 vozes, 40 vozes contra um, e é uma pessoa ali que está ali à frente dos alunos, e o que você tem para oferecer para esses alunos, para que eles sintam vontade de te dar algum crédito, né? Porque o aluno, principalmente o aluno que ele já está no ensino médio, por exemplo, ele já é um aluno que ele tem experiência em professor, ele está ligado já qual é a do professor, né? A gente é que acha que eles não sabem nada, assim. Então o professor bota o pé na sala de aula, eles já sacaram qual é a do soro, eles já sabem o que vai sair dali. Então, para você conseguir manter a atenção, você precisa ter um grande repertório, assim, né? E aí, quando eu vou falar com os professores, né, sobre a formação de leitores, e aí me perguntam, né, mas o que eu posso fazer para os meus alunos
lerem mais, né? É difícil fazer com que eles gostem da leitura, porque tem um monte de coisa, tem celular, tem internet, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: conheça os seus alunos, né? Tem que conhecer os seus alunos, tem que conhecer a turma, você tem que se aproximar deles, né? E aí, a partir dessa aproximação é que você pode propor algumas leituras, porque em algumas situações, às vezes, o mediador é mais importante que a obra, no momento da formação, né? E eu acho que isso que faz a grande diferença. Mas e quem são os mediadores? Bom, pode ser o professor, pode ser um próprio colega do aluno, né, que lê um livro e vai indicar e vai dizer alguma coisa, pode ser o bibliotecário, pode ser os pais, né, pode ser qualquer pessoa que tenha uma certa intimidade com essa obra e que possa fazer essa mediação, né. Então, o que eu digo é conhecer os seus alunos e a partir disso, e foi o que aconteceu com esse trecho que você leu, né. Ali numa situação bastante extrema, eu não faria o que o Henrique fez, né, não diria que eu traria um assassino para conversar com os alunos, né, eu acho que ele foi bastante corajoso, mas foi o modo como ele encontrou para chamar a atenção daqueles alunos, e aqueles minutinhos ali que ele consegue dar atenção é o suficiente para que ele consiga introduzir ali o Raskolnikov, né, o Crime e Castigo para aqueles adolescentes lerem, né? Esse trecho, né, e você falando lembra uma das mesas que a gente teve hoje, né? Hoje a gente estava discutindo aqui na jornada a leitura justamente para anos finais do Fundamental, ou o Antigo Ginásio, ou Fundamental 2, a gente estava falando dessas variações de nome aqui, com a Micheline, que também foi professora há um bocado de tempo, né? E as formadoras comentavam sobre a necessidade de conhecer, né, os leitores, os gostos dos leitores, e falavam de como os jovens também se apropriam, né, dessa multimodalidade das plataformas para falar sobre as leituras. Estavam falando dos booktubers e do TikTok, então elas mostraram um TikToker maravilhoso, fofoca literária, contando mais ou menos como o Henrique fez no livro, né, contando o dilema do crime e castigo, do Dom Casmurro, né. Então, dessas estratégias, né, que os mediadores, e muitas vezes os próprios jovens são esses mediadores, fazem para atrair mais leitores, né. E você falou que você não traria um assassino para a sala de aula, a Micheline fez pior, né? A Micheline faz miséria com a gente no Som do Rugido da Onça, que ela traz uma voz nunca escutada, né? E acho que uma das potências, né, tanto do Som do Rugido da Onça quanto do Avesso da Pele, é essa abertura que as obras trazem para essa transdisciplinaridade, né? Não vou nem falar de interdisciplinaridade, porque eu diria que é quase uma transdisciplinaridade no sentido de que você só chega perto das outras áreas do conhecimento, né, na medida que é uma obra bem acabada enquanto linguagem, né? Ou seja, ela é boa em literatura e por ser boa, né, em literatura, e nos artifícios da linguagem literária enquanto arte, né, é que ela se aproxima das outras áreas do conhecimento, né, e fica longe daquilo que a gente muitas vezes vê dentro da escola, que é o paradidático, né, ou daqueles livros que você pega e faz quase uso instrumental, né, você fala assim, não, eu vou adotar esse livro, eu vou ler esse livro, porque daí eu vou trabalhar a Segunda Guerra Mundial, né, mas enquanto literatura, o livro não valia a pena, né. E a gente também, nas outras mesas da jornada, vinha falando muito sobre a importância da diversidade dentro da sala de aula e da literatura como um espaço, né, de abertura para esses outros. Quando eu digo que a Micheline faz miséria, faz muito pior, né,
com a profusão de narradores que ela traz no Som do Rugido da Onça, ela pede licença para fazer quase uma história decolonial na linguagem do colonizador, né? Na língua portuguesa. Então, eu vou trazer esse trechinho aqui, para daí a gente discutir um pouco essa abertura que a literatura traz para o outro, para a diversidade, para as outras áreas de conhecimento, e para o outro, que é o leitor também, né? Deixa eu pegar a minha cola aqui, Julie. Você já sabe qual é, né? A Julie é mais esperta do que eu, gente do céu. É a página 15 do Som do Rugido da Onça. Deixa eu pegar aqui. Agora eu vou ler no papel, gente, porque eu prefiro. Empresta-se para Inhenê. Eu não sei se eu consigo pronunciar direito, vou tentar de novo, hein? Empresta-se para Inhenê essa voz e essa língua, e mesmo essas letras, todas muito bem arrumadas, dispostas umas atrás das outras, como um colar de formigas pelo chão, porque agora esse é o único meio disponível, o mais eficiente. E embora essa língua, seja áspera, perfurante, há alguma liberdade sobre como pode ser utilizada, porque houve muito custo em apreendê-la. Assim, se há uma recusa em usar a palavra taxidermia e se escolhe usar a palavra desencantamento, há teimosia nisso. E pode ter certeza de que Inhenê aprovaria esse recurso. Se, em lugar de rio, ela falar moai ou até flus, pode-se tratar de uma admoestação a respeito do que lhe fizeram. Para contar essa história, Inhenê adverte que não é possível ser tolerante. Ademais, usa-se essa voz e essa língua porque é com ela que se faz possível ferir melhor. É possível envenená-la, zarabatana, como fazem os guerreiros do povo miranha com o curare preparado com o suor e sangue de suas mulheres. É possível incendiá-la, curare quente e amargo. E de todo modo, como já se disse, é possível usá-la como se quiser. Essa é a voz do morto, na língua do morto, nas letras do morto. Tudo eivado de imperfeição, é verdade. Mas o que posso fazer se não contar, entre as rachaduras, essa história? Feito planta que rompe a dureza do tijolo, suas raízes caminhando pelo escuro, a força de suas folhas impondo nova paisagem. Essa história procura o sol. Quando Inhenê morreu, estava com 12 anos de idade. Então, essa é a voz da menina morta. E se alguém perceber nela um acento rascante, e acaso a confundir com uma voz muito velha que se eleva de uma sepultura congelada, garanto que é da infância que essa voz brota, nasce e se levanta. Toda a voz da infância, sabe-se, é selvagem, animal, insubordina os sentidos. Quem que tá narrando isso, Micheline? Tem horas que a gente acha que é a língua, tem horas que a gente acha que é Inhenê. Como é que é essa abertura? Como é que é fabular esse outro? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que quem narra toda a história são diferentes vozes da mesma voz. Não sei se isso faz algum sentido. Em certo momento é Inhê, que narra. Em outros momentos é Tipaiú, que é a grande onça. Em outros momentos é o rio, ou os rios, né? Porque há momentos em que são dois rios que narram, e é uma confluência de vozes que
que se encontram também numa confluência de tempos para narrar essa história. E por que eu fiz essa escolha? Que é uma escolha difícil, inclusive do ponto de vista da escrita, né? Porque é nisso que eu acredito, que contar a história dessas crianças não é trabalho para uma voz única, né? A história... Bom, eu vou fazer uma digressão aqui. Por que eu fui fazer história? Toda a minha família acreditava que eu iria fazer letras ou que eu iria fazer jornalismo, né, alguma coisa ligada à escrita. E eu fiz uma opção muito clara na época, para mim, pela história. E eu fui fazer história porque eu acreditava e acredito que a história, ela também é fabular. A história, ela conta os fatos, mas sempre de uma perspectiva, né? Nem sempre a perspectiva de quem perde, geralmente é a perspectiva do vencedor. Outro dia eu li uma matéria sobre Nero. Saiu um desses grandes portais, eu não lembro qual, que os historiadores estão revendo a fama de cruel e tirano que Nero tinha, que talvez isso tenha sido uma retaliação dos historiadores que o sucederam, e que há várias evidências disso. Então, a história, ela sempre é contada de um ponto de vista. Então, para contar a história dessa criança, eu escolhi não contar de um ponto de vista único, porque é uma história tão terrível, né? É uma história tão atravessada por injustiças, que eu achei por bem convocar todas essas vozes. Você chamar a atenção para o uso, né, uso da língua, né? Como eu poderia contar essa história a partir da língua portuguesa? Vejam bem, meus personagens, e não como personagens, essas pessoas, a menina Miranha e o menino Juri, eles eram de povos inimigos entre si. Então, eles não falavam a mesma língua. Eles não podiam se falar. Eles também não falavam português. Eles também não falavam Nhengatu, que é a raiz da língua que a gente fala hoje, né? O português do Brasil, ou português brasileiro, como os portugueses chamam. Então, como contar a história de pessoas a quem foi arrancado não só o nome, mas a própria capacidade de comunicação, né? Isso, para mim, foi um grande dilema, e que tornou a escrita desse livro particularmente difícil, porque me aproximar desses narradores era uma coisa muito complexa, porque, como eu, uma mulher do século XX, 21, posso me aproximar de uma criança arrancada da floresta, arrancada de sua língua, arrancada de sua cultura, arrancada do seu nome. Então, é por isso que eu congrego todos esses narradores, para que eles ajudem a contar essa história. E é por isso que, e eu tenho falado muito nisso, que eu espero muito que essa história seja contada por outros narradores, porque foi muito difícil encontrar elementos de pesquisa para ela. É uma história muito pouco conhecida aqui no Brasil, a história dessas crianças. Então, aí eu volto para aquele trançado da maloca. Quando eu coloco aquele trançado da maloca, é convocando outras pessoas a descobrirem elementos dessa história que precisam ser contada. No lançamento do livro,
o Krenak participou do lançamento, e o Krenak disse, aconteceu isso, que aconteceu com essas crianças, aconteceu com uma criança do povo Krenak. E com quantas outras mais aconteceram? Né? E não só crianças indígenas, com quantas crianças que são pegas para criar? Né? Isso era uma coisa muito comum nos anos 60, 60, 70, 80. Peguei uma menina para criar. O que significa isso? Pegar uma menina ou um menino para criar? Que tipo de escravização é esse que foi imposta a várias crianças? É uma história que precisa ser contada e não por uma voz única, detentora da verdade, é o que eu acredito. Alguém colocou aqui que é, lembrando do perigo de uma história única da Chimamanda. É isso. Jefferson, no avesso da pele, né, a gente também tem um professor, né, que é o professor do Henrique, quando ele estava no curso pré-vestibular, que ele desvela, né, essa história única, né, e traz outros elementos, né, que mudam, né, a própria vida, a trajetória e concepção do Henrique, né, enquanto homem negro, né. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e vou juntar aqui com uma pergunta que chegou da Esmeralda Cravancola. No sul do país, um homem negro será sempre um corpo em risco, né? Tentativas de fuzilamento estão em todo o país, né? Poderia a literatura influenciar jovens a não se transformarem em adultos racistas? Ou, eu vou parafrasear também aqui a Esmeralda, poderia a literatura, né, permitir que se tornem corpos negros conscientes do que é ser um corpo negro, para não se tornarem crias da casa, como a Micheline fala e traz? Olha, eu acho que é uma questão bem complexa, assim, de a gente poder discutir, mas o que me vem, assim, é que a literatura pode muita coisa e, ao mesmo tempo, pode pouca coisa. A gente que gosta de literatura, às vezes, a gente acha que a literatura é a coisa mais importante do mundo, né? Para a gente né? Mas para o mundo não é. E eu acho que é muito peso também a gente colocar na literatura essa função, né? Esse papel de mudar o mundo, de influenciar as pessoas a não serem racistas, né? Nesse sentido, eu sou um pouco cético, assim, de acreditar que a literatura possa fazer algo de maneira prática, assim, né, de uma mudança social, né? O que eu acredito, e talvez seja por isso que eu escreva também, é que a literatura ela possa sensibilizar as pessoas para determinadas questões, para determinados assuntos, né? Essa sensibilização talvez possa ser um primeiro passo, né, para que as pessoas sejam melhores na vida, melhores no mundo, né? Mas o livro só em si, ele não tem muita força, assim, né, nesse sentido. Parece um discurso meio desmotivador, assim, né? O que eu estou fazendo em sala de aula, então, né? Mas eu acredito que é um conjunto de coisas, assim, né? Então, você precisa ter bons leitores, você precisa ser uma pessoa que tem uma reflexão, um pensamento crítico, né? E a literatura, ela passa por isso, né? Ela passa justamente por mostrar outros pontos de vistas, né? Mostrar outras vozes, né? Então, esse livro da Micheline é justamente isso, né? Me parece que é um livro que vai justamente colocar essas vozes em movimento, e acredito que também um pouco o avesso da pele, né, e de outras narrativas também que foram silenciadas, e isso é bastante importante, né. E no avesso da pele, a gente tem ali um personagem, o Henrique, que na juventude, aos 20 e poucos anos, conhece um outro professor mais velho, negro, e esse professor é que vai, digamos, apresentar ao Henrique uma série de livros,
e de conhecimento também relacionados a uma consciência racial, né? Ou seja, talvez seja ali que o Henrique tem essa virada de conscientização racial, porque o processo de conscientização racial, ele é um processo bastante dolorido, assim, não é uma coisa fácil, né, de se fazer. Eu fico bastante admirado com essa geração, principalmente essa geração agora dos anos 2000, que eu não sei se é milênio, se é Z, eu não sei que geração é essa, mas estou falando desse pessoal aí que nasceu nos anos 2000, e que já sabe muita coisa, assim, né? Eu vejo os meus alunos aí com 15, 16 anos, que já tem uma consciência política, assim, muito forte, né? E eu, na idade deles, não fazia ideia de nada, assim, era muito alienado. Então, no caso do personagem, o Henrique, primeiro, ele descobre que é negro na escola, né, aos 7, 8 anos de idade, e creio que a descoberta, o tornar-se negro, tem a ver com a escola, né? Acho que é nesse ambiente ali que isso acontece, e depois ele precisa fazer um processo de interiorização desse nome, dessa nomeação, né? Ou seja, você é negro. Bom, a partir desse momento, você precisa lidar com isso, né? Mas você não sabe muito bem como lidar, porque ninguém te avisa o que você tem que fazer, né? E aí depois, né, na vida adulta, é que ele vai tomar consciência, né? O Henrique, né, vai tomar uma consciência política do que significa ser negro. E a partir desse momento, a partir dessas discussões, dessas leituras, né, é que ele vai, então, iniciar uma jornada que é a busca pela própria humanidade, né? Então, por isso que o Avesso da Pele não fala da pele, ele fala do avesso dela, né? Porque é isso que interessa, né? Ou seja, é o que o Henrique tem embaixo da pele. Então, nesse sentido, talvez a literatura, né? Não só a literatura, mas a história, antropologia, né? Todas as áreas do conhecimento podem, de certo modo, ajudar a pensar a diversidade, ter um pensamento decolonial, e ter um pensamento decolonial não significa apenas, que já é muita coisa, né, mas colocar essas vozes, né, em movimento, mas também questionar o cânone, né, questionar o clássico, o tradicional, aquilo que é considerado universal, né? Universal é um ponto de vista, e é um ponto de vista criado pelo Ocidente, é um ponto de vista criado pela colonização. Então, nesse sentido, não é jogar tudo fora, não é pegar o Dostoiévski, não, ele é o Dostoiévski nem sabia que os negros existiam, né? Então, não é pegar o Dostoiévski e botar fora, né? Mas é fazer uma leitura crítica, né? E nessa leitura crítica, a gente pode estabelecer diálogos, pontes, né? E aí fazer uma outra coisa. E essa outra coisa também pode ser literatura, né? Então eu vejo mais ou menos por aí. Jefferson, você falando de como ele se sabe negro, né? Eu lembrei da passagem da Martinha, né, de quando ela cresce, ela está crescendo e o corpo dela está se modificando, e de como é diferente, né, e a percepção da menina negra, de ser negra, do menino, e isso é colocado nas entrelinhas do livro. Como eu te disse, eu não terminei ainda de ler o livro, mas eu cheguei nessa parte do professor abrindo uma explosão de ideias, né, para ele, mas para Martinha é no corpo, né? No caso da Marta, ela tem ali uma dupla violência, né, porque é a violência de ela ser apontada, ou seja, ela recebe um sobrenome, né, que é a raça, né, ou seja, ela passa a se chamar Marta e negra,
E, além disso, ainda a sexualização do corpo da mulher negra, né? Então, é uma dupla violência que ela vai acabando lidando com isso. Mas eu acredito que os homens negros, de certo modo, também sofrem com essa sexualização, mas há ainda no homem negro o privilégio do machismo, né? Desse processo histórico do patriarcalismo, né? Então, há uma diferença, né? E dentro do movimento negro, por muito tempo isso não era discutido, né? Ou seja, parecia que era todo mundo igual e se colocava para debaixo do tapete o machismo de homens negros com as mulheres negras, né? Então você pegou muito bem essa nuance, assim, de que é diferente mesmo essa trajetória desse descobrir-se negro, né, na perspectiva das mulheres e dos homens negros, né? E escutando vocês dois falando, né, sobre o que pode a literatura ou não pode a literatura, nessa proximidade com o outro, né, nessa discussão de uma abertura para a diversidade, eu lembrei um pouco do Daniel Goldin, nesse livro Os Dias e os Livros. Ele tem um ensaio que ele chama de Estrangeiros no Mundo, Multiculturalismo, Diversidade e Formação de Leitores, né? E que ele diz qual que é o poder dessa literatura, né? Que acho que tão bem o Jefferson colocou aqui, que não dá para depositar tanto peso, mas que ela faz algo que é sutil, né? Que é promover essa abertura para a fabulação, né? Tentar colocar em outras palavras, ela permite uma abertura imaginária, né? De se imaginar outro, ou imaginar os outros, né? Mas eu vou falar isso nas palavras dele, que são muito melhores que as minhas e muito mais precisas. Ele fala assim, e não é pouco que a literatura pode fazer nesse sentido. Seu poder deriva de suas possibilidades de gerar desdobramentos, de provocar estranhamento no interior de cada leitor, de colocar em crise sua identidade e questioná-la, de levar à descoberta de que cada um é outro. A promoção da leitura como tal supõe dar ao outro armas para ser diverso de si mesmo. É uma dádiva radical, uma prova de confiança no próximo, né? Acho que na leitura das obras de vocês dois, né, a todo instante o que a gente percebe é isso, né, do quanto, enquanto leitor, né, a gente pratica, a gente vivencia imaginariamente, mas é vivido, né? É da dimensão do vivido a leitura, né? A gente imaginar esse outro, né? E do quanto os nossos contornos, enquanto os leitores, ficam maiores depois dessas experiências de leitura. A literatura, ela convoca, desculpa, Rafaela, te interromper, mas ela convoca o exercício de uma alteridade radical que a gente não consegue, fora do âmbito da arte, a gente não consegue, né? Só dentro da arte a gente consegue essa alteridade total, né? A gente só consegue se imaginar o outro dentro desses limites da arte. E eu acho que, entre todas as artes, eu acho que a literatura é que oferece elementos mais complexos para você se ver no lugar do outro. É quando você pode ser o assassino, é quando você pode ser a santa, é quando você pode ser a prostituta, é quando você pode ser, inclusive, o fascista, né? Então, a literatura, ela te coloca nesse lugar, no lugar do outro, olhando a vida e o mundo pela perspectiva do outro. Inclusive quando o outro é não humano. Aqui a Micheline já me deu uma deixa.
Eu tinha contado para ela, e a gente já começou a discutir aqui um pouquinho, né, que uma das maravilhas que ela faz no livro dela é essa multiplicidade de narradores, né, e um dos narradores é o rio, né, então, ao ler o Som do Rugido da Onça, a gente experiencia, né, e imagina o que é ser o rio, né, e isso é transposto, né, num trecho maravilhoso, que eu vou ler um trechinho bem curtinho agora, prometo, porque senão vai ficar eu lendo, né, a live, na página 59 do Som do Rugido da Onça, para a gente falar um pouco sobre isso, e sobre falar dessa potência da literatura, né, que é no narrador, mas é também nas fórmulas literárias que vocês usam e pervertem, né? O romance de formação e o romance histórico, né? Queria conversar um pouquinho sobre isso. Página 54 do Som do Rugido da Onça. Deixa eu me localizar aqui, gente. 54 ou 59? 59, eu falei errado. Ainda bem que você me salva, Micheline. Você quer ler? Posso ler, se você preferir, posso ler, sim. Por favor, né? O rei me vê como um traço verde rasgando a paisagem, ou como um pedaço de pano retorcido, sobre um papel pardo, um risco. Qualquer rei me vê assim, e nenhum percebe bem as dobras e ondulações. Nenhum sabe que sou profundo verde, essencial e denso verde. Para o rei posso ser estorvo, caso perca uma batalha às minhas cercanias, ou posso ser promessa de mais ouro, caso encontre novas formas de lucrar com a minha existência. E foi assim que, sobre as minhas margens, o rei ordenou que se erguesse uma ponte. Acima de mim o céu, abaixo de mim a pulsação da terra impelindo o meu caminho. Para erguer uma estrutura que servisse de passagem e ligamento, foram necessários braços fortes, a tração de pernas de homens e animais, todos juntos na mesma canga. Foi preciso a conjunção de carnes e forças, e sim, muitos nomes que servissem de cimento. Jorg não tinha pai nem mãe e estava na frente de trabalho a serviço da ponte e do rei, ao lado dos tios. Era um rapaz forte e os músculos de suas pernas, braços e costas se retesavam, quando se fazia necessário rolar as toras de madeira que serviriam de arcabouço para o desejo do rei. O rei, para ser rei, precisa ser necessariamente um homem incomum. É o que se costuma e diz acreditar. Esse a que me refiro era neto de Henry, o negro, filho de Henry, o orgulhoso, e ele mesmo um Henry, rosto e corpo continuado dos seus ancestrais, o mesmo levantar de sobrancelhas quando se mostrava curioso, o mesmo esgar que contraía o quadrante superior esquerdo dos lábios quando algo o irritava, a mesma tendência para a retenção dos líquidos que se alojam nas pernas logo abaixo dos joelhos e nos tornozelos. Aí eu vou dar uma puladinha e ele diz, o rio, eu em nada creio, sou um rio, eu vou e volto, conheço o chão e o céu, compartilho a língua comum a todas as águas, atravesso o tempo, morro e renasço, engulo e regurgito, sei dos animais tristes que são os homens. Eu não sei qual o trecho até onde você iria ler, Rafa, então eu fiz esse recorte. Tá perfeito, tá perfeito. A gente pode conversar um pouco sobre isso, como para chegar nesses outros imaginários, vocês pervertem muitas das formas estruturais literárias ocidentais, o romance histórico, a figura desse narrador. Eu não sei nem como chamar esses narradores de vocês, né? Porque também o lance entre o Pedro e o Henrique, né, Jefferson, tem horas que você se entrega para esse narrador, né? A gente esquece que é o Pedro que está narrando, né? A gente às vezes acha que é um narrador onisciente, depois a gente se implica na relação do Pedro com o Henrique. Às vezes lembra um tom epistolar também, né? Enfim.
Com vocês, gente. Bom, eu acho que essa postura decolonial e o decolonialismo é uma coisa que eu vim a saber recentemente, assim, não é uma coisa que eu sabia enquanto eu estava escrevendo O Avesso da Pele, né? Mas eu acho que também há essa tentativa de borrar um pouco essas regras mais tradicionais. Por exemplo, né, eu tenho um narrador em primeira pessoa que é onisciente, né? E eu já escutei já de algumas leituras, né, que isso incomoda um pouco o leitor, né, ou seja, como é que ele é um narrador em primeira pessoa e sabe o que o pai estava fazendo exatamente naquele momento e sabe tudo, né. Eu acho que é um modo também, por que não? É literatura, né, é uma fabulação, por que eu tenho que obedecer a essa regra de que o narrador em primeira pessoa, ele tem uma limitação? Não, eu não quero que o meu narrador tenha limitação, eu quero que ele vá adiante. É que nem há alguns anos, há uns 3 ou 4 anos, eu li um texto, acho que foi no El País, de um crítico falando que havia um esgotamento de livros de autoficção, né? E, enfim, que as pessoas já estavam cansadas de ver livro muito próximos, assim, dos seus autores. E eu li aquilo e depois eu fiquei pensando, tá, mas esgotou para quem? Né? Porque para autores negros e negras, isso não chegou, a gente não chegou nem a contar a nossa história, já estão dizendo que o negócio está esgotado, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar que a gente pode mexer nessas estruturas e me incomoda um pouco também de querer encaixar, tanto talvez o livro da Micheline e o meu livro, nessas estruturas muito fechadas da crítica e da teoria, né? Eu acho que talvez o que eu esteja fazendo, ou o que a Conceição Evaristo tem feito, e outros escritoras negras têm escrito, talvez é necessário que haja uma outra teoria para dar conta disso, né? E eu acho que a gente tem que ter aí uma postura, como eu digo, ogunística, né, de Ogum, que é quem é Ogum, né, que é aquele orixá que faz as próprias armas, né, que fabrica as próprias armas, né, para conseguir lutar, né, ele forja as próprias armas. Então, acho que chegou o momento de a gente forjar as nossas teorias, para que a gente dê conta do que a gente está escrevendo. Mas é preciso tomar cuidado, né, porque ao mesmo tempo que a gente fabrica essas armas, elas também podem nos ferir, né? Então, é uma questão bastante ambígua aí. Então, não é nos fecharmos, assim, né, no sentido de não levar em consideração o que já foi trabalhado, né? A ideia também de achar que o meu romance, ele é um romance de formação, né? Eu não consigo ver isso assim como romance de formação, porque pensando como o romance de formação foi criado, né, no século XIX, na Europa, né, uma literatura burguesa, e eu acho que o que eu estou fazendo é uma outra coisa que talvez não se encaixe nesse romance de formação, né, mas é como a teoria enxerga, e talvez esses sejam os instrumentos, né, que eles têm para trabalhar isso. Então, eu acho que é o momento também de deslocamentos também das técnicas narrativas. E eu acho isso que a Micheline faz genial, assim, de você ter essas vozes, né, dentro do romance. Eu não li ainda, mas estou muito curioso agora para ler, para saber como é essa estrutura, assim, desses narradores, né. Maravilha isso que você falou, Jefferson. Eu concordo contigo de que, sim, talvez seja preciso mesmo uma outra teoria, né? Para escrever esse livro, eu me vali também, lá vou eu com mais uma digressão. Eu venho de uma família de ótimos contadores de história. Meu avô paterno e meu avô materno eram grandes contadores, né, da oralidade.
E tanto numa vertente como na outra, sempre havia a história de quando os bichos falavam, né? Que é recorrente, né, nas narrativas indígenas, né, o tempo que os bichos falavam, né, que é um tempo que ainda existe, inclusive, nas narrativas. Você lendo o Schopenhauer, né, aquele livro monumental do Schopenhauer, não é um tempo que passou, esse tempo ainda existe, a gente é que não sabe escutar a voz dos bichos. Então, eu cresci muito com esse ouvido para tentar escutar a voz dos bichos. E eu lembro de uma história, que é uma história muito boa, da minha mãe, eu pequena, e tinha uma plantinha dela que começou a aparecer meio arruinada, sabe? As folhas arrancadas, as flores despetaladas. Aí minha mãe veio para mim, eu tinha uns 5 anos, uns 5 anos, e ela disse, olha, eu estou sabendo que você anda maltratando a plantinha. E eu disse, eu? Como? Como é que você sabe disso? Ela, a planta me contou. E, por outro lado, tem uma avó que dizia para mim, olha, quando você tiver um pesadelo, que for uma coisa muito, muito horrível, você vai antes de contar para qualquer pessoa, você vai numa planta e conta para ela, porque ela vai te ajudar e aquilo não vai acontecer. Eu faço isso até hoje. Não me perguntem, mas eu faço. Quando o bicho pega à noite, no outro dia eu estou ali cochichando com a plantinha. Então, eu convoquei essas coisas, né? Esses narradores da oralidade, narradores indígenas também, né? Que eu escutei durante o processo de feitura do livro, de modo que eu pudesse trazer esse modo de pensamento, que é um modo não ocidental, né, ou não ocidentalizante, para a minha narrativa. Aí me perguntam, mas você pode fazer isso? Mas o que é que a literatura não pode? Por que não pode? Isso que o Jefferson pergunta, por que não pode? Se é o espaço da fabulação, por que não? Eu acho que pode tudo. Eu acho que no livro você pode tudo. Agora, logicamente, vai da sua capacidade de amarrar a trança, né? Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. A gente vai trabalhando com a fibra da coisa, né? E às vezes ela está mais dura, às vezes está mais flexível, mas a gente vai descobrindo esses modos de contar as nossas histórias. Porque, inclusive, tem isso que o Jefferson fala, do povo negro. Como a autoficção já se esgotou, se eu ainda não contei a minha história? Qual é o modo? Quais são os modos que nós, que fazemos parte desse continente marcado, né, pela colonização, quais são os modos que a gente tem de contar as nossas histórias? Tem que ser sempre modos que reverenciem o romance burguês? Por quê? Quem definiu isso? Eu prefiro sempre subverter e colocar nos meus romances coisas nas quais eu acredito. Por exemplo, a gente conversava nos bastidores, o Jefferson falava do meu primeiro romance, que é Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, no qual há já um germe de uma coisa que eu acredito que é essa confluência dos tempos. Eu não acredito em passado, presente e futuro como uma sequência, né, como uma sequência cronológica e lógica.
Eu acredito que os tempos eles estão esbarrando o tempo todo. Então, nos meus livros, nos meus romances, eu tenho tentado ao máximo dar carne a esse pensamento. Acho que no Som do Rugido da Onça é onde, até agora, eu radicalizei esse pensamento. Quem vai me dizer que isso não pode, que está errado, que eu não posso fazer isso? Quem? Esses comentários que vocês estão fazendo brilhantemente. O chat está vindo abaixo, tá, gente? Todo mundo falando que maravilha, que incrível, que aprendizado. Daqui a pouco eu pego algumas questões mais específicas, mas me lembrou muito, no começo da quarentena, a gente fez uma live com a Cauã Oliveira, ele foi o organizador e o prefaciador do Sobrevivendo no Inferno, né, que foi publicado no formato de livro, né, o disco, né, dos Racionais MCs, e Sobrevivendo no Inferno está indicado como leitura obrigatória do vestibular da Unicamp, né. E daí a gente falou, não, a gente tem que fazer uma live, né, para os professores e também para os alunos, né, para a gente discutir, mas tinha ali um consenso e uma conversa com muitos educadores que falavam que tinham muita dificuldade, né, de trabalhar com o Sobrevivendo no Inferno, de saber como analisar, né, uma obra como aquela, uma complexidade como aquela, porque não estava dentro do cânone, né, que eles tinham sido formados dentro da universidade e de como trabalhar aquilo como linguagem literária com os seus alunos e tudo mais, né. E eu sei que lá pelas tantas, chegou uma das perguntas no chat, referente a uma das canções, perguntando se ela poderia ser entendida como um romance de formação, né, ao que o Acauã maravilhosamente respondeu, falou: "Não, porque o jovem negro não tem perspectiva de futuro, então essa forma não se encaixa. A gente precisa criar novas categorias literárias para dar conta do que é o Racionais MCs, do que foi o Sobrevivendo no Inferno, né?" E agora, no momento em que vocês rechaçam, né, todas essas fórmulas, pervertem por dentro elas, né, para conseguir narrar essas experiências que são outras, né, me veio essa imagem e daí teve outro ponto que o Acauã disse que foi maravilhoso, que ele falou assim, que sorte a academia agora poder estudar Racionais MCs, né, porque a forma, a arte, a inovação está lá, não está dentro da USP nem da Unicamp, né, então, um pouco disso que vocês estão falando, né, dessas outras vivências, outras experiências e outros usos, né, das ferramentas coloniais, mas pervertidas de dentro, né, por outras vivências dela. É o que o Spike, vai lá, é o que o Spike Lee tem feito, né, no cinema. Eu assisti um filme produzido, acho que ele não era o diretor, mas era produzido por ele, um filme jovem no Netflix, eu não vou lembrar agora o nome, não sei se vocês assistiram, mas era um filme que, de certa maneira, emulava o De Volta para o Futuro, só que com jovens negros. E é uma facada, assim, é uma porrada, porque enquanto o De Volta para o Futuro é aquela coisa do sonho, né? Essa releitura que esse filme faz é totalmente doloroso, né? Perceber que futuro é esse que a América, e aí eu digo a América de norte a sul, desenha para essa juventude? Você quer falar um pouquinho, Jefferson?
Ou passo para a próxima pergunta? Acho que podemos passar para a próxima. Tá. Tem um monte de pergunta para você, professor de literatura, Jefferson, você, formador de leitores, comentando, já que você disse que as suas estratégias de formar leitores não é igual do Henrique, como são as suas, né? Como fazer a leitura escolar uma trilha para a formação de leitores perenes, para leitores de mundo, né? Leitores críticos, né? E para Micheline também muitas perguntas e daí eu vou juntar com uma que a gente também já tinha um pouco alinhado aqui, sobre a atuação dela como educadora e historiadora, do quanto a leitura e o trabalho interdisciplinar dentro da escola também permite, né, desvelar esses jogos de poder que estabelecem os legítimos narradores da nossa história, né, como tematizar um pouco esses pontos de contato entre história com H maiúsculo e ficção. Vai lá, Jefferson, você começa. Bom, eu acho que a minha trajetória enquanto professor me ajudou bastante, assim, a entender como funciona, né, esse aprendizado, né, do gosto pela leitura. Alguns falam que tem que ter paixão pela leitura, né, hábito da leitura, né, então. Mas o que talvez esses anos todos tenham me ensinado é que, primeiro, a gente aprende com os alunos a ser um professor de literatura ou de língua portuguesa, né? Ou seja, eles, de certa forma, vão te ensinando como é que você vai fazendo esses movimentos, assim, né? E eu ainda tive a sorte, assim, e o privilégio de entrar na sala de aula enquanto eu era aluno na graduação da Letras, né, do curso de Letras, porque eu era professor contratado do Estado e permitia aqui, no Rio Grande do Sul, que você pudesse ser professor, mesmo ainda não tendo terminado a graduação. Então, eu via muita coisa na teoria e eu ia para a sala de aula e não era nada daquilo, assim, era outra coisa que acontecia, né? Mas o que a gente pode, o que eu consegui aprender disso, além de os alunos me ensinarem a ser professor, é que o leitor experiente é aquele leitor que ele lê porque ele quer alguma coisa para a sua vida, naquela leitura ali. Né? E eu não estou falando de autoajuda, né? Eu estou dizendo que o leitor, quando ele se torna um leitor experiente, ele vai atrás de alguma coisa que ele ainda não conseguiu ver, alguma coisa que ele não conseguiu, algum tipo de sentimento que ele não conseguiu traduzir e que ele encontra justamente naquele livro, e ele vai levar aquilo para si, né? Ele vai levar aquilo para a sua vida. E eu acho que o professor, ele de certo modo, professor de literatura, ele tem que tentar fazer com que o aluno tenha essa vontade, né? Ou seja, de encontrar alguma coisa nesse livro que vai ser importante para a sua vida, né? Isso é muito difícil, né, você fazer. Muitas vezes eu me coloquei essa questão, será que eu posso ensinar os meus alunos a ler literatura? Será que eu consigo isso? Porque o que a gente quer, quando a gente indica um livro, é que o leitor tenha aquela experiência que nós tivemos, né? Que ele tenha o prazer que nós tivemos. E nada mais frustrante quando você indica o livro e o aluno te devolve e diz que não achou nada demais, achou uma porcaria, que é ruim, né? É frustrante isso, mas a gente segue e tenta. Mas há também um mito, assim, da leitura na escola, que eu acho que é um pouco prejudicial, assim, também, que é de dizer que a leitura tem que causar um prazer imediato nos alunos, né? Sabe aquela coisa assim, eu peguei a primeira frase do livro e já me arrebatou, né? Li as primeiras páginas e é um livro incrível, né? Eu acho que é necessário ensinar a ler
também de outro modo, né? Ou seja, mostrar que a dificuldade da linguagem também pode ser prazerosa. Porque tem muitos livros que são bons, né? Mas que quando oferecem alguma resistência enquanto a linguagem, afastam esse leitor, porque ele está dentro desse discurso de que ler tem que ser uma coisa fácil, prazerosa, rápida, que não tem que ter nenhum incômodo, né, no leitor. Então, ensinar a ler é também ensinar a fazer essa leitura mais demorada, né, essa leitura que vai exigir mais do leitor, né? Por isso que os meus alunos sofrem comigo, assim, porque a gente lê coisa difícil, lê coisa que é mais simples, tá? Mas a gente lê coisa difícil também, né? Tá, esses dias eu extrapolei porque eu fui levar o Ulisses do Joyce para um trecho para ler com os alunos do terceiro ano. Eles acharam o máximo lendo o Joyce, né? A gente não entendeu nada, mas foi uma tentativa de mostrar para eles que a literatura também pode chegar nessa linguagem. E só para encerrar aqui, agora eu vou fazer uma brevíssima digressão de uma aula que eu dei no EJA. Eu acho que eu vi alguma pergunta aí de alguém falando sobre o EJA, né? Eu trabalhei durante... Se você já mediou leituras com o EJA e como foi a reação dele? Eu fiz uma mediação, na verdade eu fiz um trabalho com os alunos. Logo quando eu entrei no magistério, eu fui parar direto numa turma de EJA, né, que é essa educação de jovens e adultos, e nessa turma tinha das mais variadas idades, né, que eu tinha nessa turma. E aí eu estava verde, assim, enfim, não tinha muita experiência, né, enquanto professor, e aí eu dava de tudo para eles lerem, assim, né, daí eu fiz um trabalho que eles podiam fazer em duplas, que cada dupla podia escolher um livro de uma lista que eu havia dado para eles. E nessa lista tinha de tudo, tinha o Alberto Camus, tinha o Gabriel Garcia Marques, Clarice Lispector, enfim, eu fiz uma miscelânea lá e dei para eles lerem e apresentarem a impressão que eles tiveram daquele livro, né. Bom, só que lá pelas tantas, houve uma briga de uma senhora, né, posso chamar de senhora, e de um outro senhor, que eles brigaram na sala de aula, assim, e quando eu vi, eles estavam os dois no chão, assim, se batendo, e essa senhora se levantou, pegou uma cadeira e jogou assim, foi um horror, assim, essa aula, e ela saiu da sala ameaçando ele, dizendo que ia matar ele, né, dizendo, eu vou te matar, fez uma ameaça, assim, todo mundo, assim. Bom, depois eu fui descobrir que eles eram vizinhos, né, e que eles brigavam por causa de uma cerca. Eles moravam numa zona rural, né, onde eu dava aula. Acontece que ela nunca mais apareceu na escola. E o trabalho estava marcado, e ela tinha ficado de apresentar o livro Crônica de uma Morte Anunciada. No dia da apresentação dela, ela aparece na sala de aula. Agora vocês imaginem a tensão que não foi. Ela entra, tá todo mundo sentado em roda, né, e ela entra na sala de aula assim, e todo mundo olha para a porta. E o senhor, esse que foi ameaçado também, já olha com uma cara de assustado. Ela entra muito calmamente, senta do meu lado, né, coloca a pasta dela na parte de baixo da mesa e fica o tempo todo com a mão dentro da pasta. Né. E eu pensei, bom, ela tá com uma arma ali, é hoje que vai acontecer um assassinato nessa turma. Bom, e aí ficou aquela tensão, e eu disse, pensei que você não vinha. Ela disse, eu vim, professor, vim porque eu tenho um trabalho para apresentar hoje, né? Bom, aí começam as apresentações e tal, e aí chega a vez dela apresentar. Aquilo foi tudo muito teatral, assim, eu acho que ela calculou muito bem o que ela estava fazendo, né, porque ela pegou a pasta, colocou em cima da mesa, vagarosamente ela pegou o que estava dentro da pasta, que era o livro, né, o Crônica de uma Morte Anunciada, e ela disse o seguinte, professor, eu gostei muito desse livro, mas eu não vou falar do início, eu já vou direto para a parte que eu quero falar. E a parte que ela queria falar, que ela queria ler, era a parte em que o Santiago Nazar é assassinado com 77 facadas. Né? E aí ela começa a ler esse trecho olhando para o senhor, esse que ela tinha ameaçado. E ela lê e olha para ele com uma raiva. Bom, esse senhor não ficou até o final, ele levantou e foi embora.
né? E aí foi a primeira vez que eu vi alguém usando a literatura, assim, para fazer uma espécie de vingança. Não sei o que estava rolando ali, mas por isso que quando eu disse que a literatura tem que ter isso, assim, de a gente usar ela para a nossa vida, e mostrar para o aluno essa intenção, eu acho que a gente está conseguindo formar bons leitores, né, fazerem com que eles acreditem nos livros, né, é uma ideia um pouco quixotesca, né, mas acho que é um pouco por aí, assim. Gente, que causo maravilhoso de docência esse de uso da literatura, né, para a própria vida. Micheline, agora é com você. Você quer que eu repita a pergunta ou não precisa? Não precisa. Ela usou a literatura como arma. Exatamente. Eu vou responder a pergunta, mas antes eu vou falar sobre como a minha mãe me tornou uma leitora. A minha mãe me tornou uma leitora sem escolher livros para mim que fossem exatamente livros para criança. Eu tinha, obviamente, livros para criança, mas ela lia comigo os livros que ela estava lendo. Então, com 5, 6 anos... E minha mãe, ela era uma mãe jovem, e não era da área de letras, era uma coisa muito intuitiva, eu acho. Então, com 5, 6 anos, eu lembro dela ler para mim Primaveras, que era um livro de poesia do Casimiro de Abreu. E com 10 anos, ela leu comigo, todas as noites, Dom Casmurro. Eu não entendi nada, eu entendia muito pouco daquilo que ela estava lendo para mim. Tanto que quando eu fui reler Dom Casmurro, já com uns 18, 19 anos, era outro livro. Quando eu fui reler novamente, lá pelos 30, era outro livro também. Então, quando o Jefferson faz isso assim, que realmente não precisa ser fácil, não precisa ser prazeroso, tem que desafiar a leitura, a literatura, ela tem que ser desafiadora. Sobre a sua pergunta de como trazer a história, né, para perto da vida, se eu posso resumir, é isso a pergunta. Eu acredito que é a gente olhar para a história, não para a história como algo que não está sendo feito agora, que não está acontecendo agora, que é algo que é feito ou que acontece com os outros, né, que são os grandes feitos, os grandes momentos. Quando você deixa de lado esse olhar, né, e quando você imagina que as pirâmides do Egito foram levantadas pelo trabalho de gente como a gente, né? Gente como o pedreiro que você conhece ali na esquina, ou pelo encanador que vai na tua casa e conserta. É essa gente que faz a história. Não são super-heróis, não são astronautas, deuses astronautas que vieram e fizeram a história por nós. Então, eu vou pedir licença para trazer um trechinho do Som do Rugido da Onça, em que trata disso, de como a história, e de como a história ela está acontecendo o tempo todo, né? Como os elementos da história eles circulam no mundo e circulam nos tempos. Há um momento em que a personagem ela atravessa os tempos e ela vê o tempo como se visse o tempo de cima ou de lado, e ela vai vendo as coisas. Entre as páginas 139 e 145, eu não vou ler tudo não, só vou ler uns trechinhos.
Por fim, Onça Grande pegou a Aranhê e levou ela num mergulho fundo em Igapó. Quando já estava bem no profundo, onde não dava mais para distinguir a Ucuúba da Samaúma e a Bacaba do Buritizeiro, a onça menina pôde enxergar diante de suas vistas uma criatura feita de despedaçamentos e esperanças, sendo ajuntada por meio de um trançado muito intrincado sob o nome de um país. Foi só aí que a menina entendeu que o oceano tinha muita fúria dentro dele de ter virado tumba. Gente demais atravessando a Calunga Grande para chegar até ali. Gente demais morrendo em tumbeiro, sangradouro em demasia. Era um sonho dantesco. Ela escutou uma voz retumbar, e de novo, e de novo, e de novo. E logo não era uma única voz, eram centenas, milhares, que falavam como se todos os enxames de abelha zunissem sobre os ouvidos. Menina viu parente seu acreditando em rei que dizia que se povo guerreasse em guerra de branco, branco deixava de ambição em suas terras, que rei e princesa assinariam papel de validade, dando por fim das disputas de que era de povo de origem por direito. Viu guerreiros laçados na catingueira a modo de guerrear por força do rei e da princesa. Quando a pátria precisou, disse aos Funiô, ide filhos, lutai. Aí, mais para frente, tem uma citação de Theodore Roosevelt sobre as caçadas que fez no Brasil em 1913. A propósito, devo dizer que da carne do jaguar, apesar de não ter sido preparada convenientemente para a ceia, demonstrou ser bem gostosa. Eu aprovei, porque sempre me apeteceu a carne do cougar, e até lamentei de não ter comido também a carne do leão africano, que deve ser excelente. E na visão que empreendia, ela avistou também as cidades dos brancos, seus mecanismos, suas luzes, suas taperas e favelas, suas misérias. Viu que depois de irem acabando com as nações do povo de origem, foram pegando os nomes dos mortos para botar nos novos lugares que se alevantavam, como caçador que bota na parede cabeça de bicho feito triunfo, que arranca a cabeça de menino e coloca dentro de um pote tampado, que guarda a cabeça de cera de criança para modo de recordação, na mesa escura de madeira dentro do gabinete. Rua Guaicurus, Rua Caiová, Rua Caraíbas, Araranguá, Caetés, Gamboa, Boiçucanga e Ibirapuera. Ela viu seu povo se misturar com outros povos, na língua e no sangue, mas se uma alegria resultou disso, de igual modo também que o que derivou foi de uma grande negação, o povo negando a si mesmo. Tudo é índio, ninguém é índio, e o Brasil é cigara. Um tiro cala a voz da Amazônia. Chico Mendes, A Morte Anunciada, Manchete, 1989. Assassinato de freira defensora da Amazônia, Dorothy Stang, completa 10 anos. Infoamazônia, 13 de fevereiro de 2015. Quer morrer, índio? Quer morrer? Assassinato de criança indígena no Maranhão não é caso isolado. Terra, 10 de janeiro de 2012. Bebê morto com tiro na cabeça é um cruel símbolo da situação dos povos indígenas no Brasil. É o País, 28 de setembro de 2018. Se um indígena cortasse a garganta de uma criança branca, o Brasil viria abaixo, diz mãe de criança indígena morta em Santa Catarina. HuffPost, 7 de janeiro de 2016. Criança indígena desaparecida é encontrada morta. R7, 29 de abril de 2013. Quer morrer, índio? Não sei se isso responde, mas é a maneira que eu encontrei de responder. Responde, agora eu quero saber o que eu vou falar depois disso. Fala aí, Jefferson, porque eu não sei o que eu falo, não. Nossa, que forte isso, muito forte. Muito... eu vou ler um trechinho aqui do avesso. Vamos fazer aqui uma dobradinha aqui de leitura. É um parágrafo aqui falando do próprio Henrique, do professor dele em sala de aula a ponto de se aposentar, né? Eu acho que talvez os professores se identifiquem um pouco com essa passagem aqui, que diz o seguinte: você estava cansado, se você tivesse um diário sobre todos os anos em que esteve em sala de aula, você teria escrito o seguinte: tenho 52 anos e queria estar aposentado.
durante todo esse tempo, vi muitos professores abandonarem o barco, muitos ficaram pelo caminho, saltaram antes e foram fazer outra coisa da vida. Mas acontece que existe um tipo de professor, um tipo único, aquele que resolve, ou por ingenuidade, ou por imbecilidade, pegar o touro à unha, permanecer na linha de frente, anos a fio. Um tipo que se propõe todos os dias pegar a vida pela gola e sacudi-la. Sei que o mais comum, quando um barco começa a afundar, é que as pessoas saltem fora. E isso é justo, mas escutem, mesmo que o barco afunde, alguém tem que resistir. E foi o que fiz por 20 anos, porque alguém tem que ficar para apagar o quadro, desligar as luzes e fechar a porta. Gente, já deu nosso horário. Vou tentar aqui um trabalho hercúleo de costura para o encerramento. Vou começar pela parte mais fácil, dizendo quem foram os ganhadores do sorteio, enquanto as ideias aqui vão se criando uma tessitura possível. Os sortudos da noite foram Pedro Rafael Nascimento, Paula SP, Ana Paula Antônio Aventureiro, Minas Gerais, e Maria Clara Andrade, de Tabuleiro do Norte, Ceará, que ganharam as obras dos autores, tanto como o som. A gente tem comentado aqui na jornada, e ganhando também o Não Pararei de Gritar, do Carlos de Assunção, uma obra de poesia que também recria e perverte várias formas clássicas daquilo que a gente conhecia. E lembrei quando o Jefferson estava falando do Ogum, quase que cria as próprias e as estratégias narrativas. A gente... Rafa, acho que você caiu. Tá trancando. Acho que ela caiu. Eu vou fazer às vezes aqui. A Cássia Marques está perguntando quanto tempo levou a escrita dos livros. Quanto tempo você levou, Jefferson? Ixi, isso é bem relativo, né? Porque a gente nunca sabe bem quando é que começa o livro, né? E nem se terminou ainda, né? Mas eu comecei a pensar no Avesso da Pele em 2016, mas que eu sentei mesmo, assim, para escrever, tudo assim, demorou um ano e meio, assim. Foi o livro mais rápido, assim, que eu fiz, né? Mas já teve outros que eu demorei 5 anos, o segundo demorou 4 anos, né? E você, quanto tempo demorou para... Cerca de 3 anos. Até eu costumo contar essa história de que eu fui a uma exposição, né, do Itaú Cultural e me deparei com as imagens das crianças indígenas nessa exposição, fiquei muito tocada, até eu compreender que isso era o livro, né, porque eu fiquei muito... eu tive uma adesão muito grande a essas imagens. Eu costumo dizer que se tiverem as filmagens do espaço expositivo no período de 3 anos, que foi o período de escrita, tem várias vezes eu indo lá. E essas idas, até eu descobrir que isso era um livro, demorou um pouco também. Mas foi mais ou menos isso, entre 2 e 3 anos. Acho que também foi o livro mais rápido que eu escrevi. O Nossa Teresa, eu comecei a escrever ele em 2004, terminei ele de fato em 2011, 2012, por aí. Rafa, voltou?
Voltei, eu despenquei, gente, e voltei. Sacudi a poeira, dei a volta por cima. Vou tentar de novo o alinhavo final aqui, a ousadia. Eu estava contando que aqui na jornada a gente, desde da segunda-feira, tem trabalhado, né, alguns temas, né, para pensar esse percurso do leitor dentro da escola, né, quando entra na educação infantil, quando sai no ensino médio, né, que tem que estar dentro desse currículo para a formação do leitor, e categorias que a gente tem usado para falar sobre isso tem sido a continuidade, né, da leitura, tem sido a diversidade desses acervos que são oferecidos aos leitores, e a gente tem falado muito da questão da progressão, né, de revisitar esses temas, revisitar categorias literárias, sempre com graus de desafio acima, né, e eu acho que vocês passaram por tudo isso aqui hoje, né, comentando. Acho que a diversidade foi um dos grandes temas que ficou mais forte, mas o quanto a diversidade exige essa progressão, né, dança, dessas formas narrativas, dessas categorias literárias, e isso permite a formação de leitores críticos, né, e se assim permitirem escritores, né, que pervertam e narrem, né, suas histórias, e que a gente vai estar aqui para ler sempre, né. Acho que é o que eu consigo. Queria agradecer demais a presença de vocês, a generosidade no aceite do convite e a disponibilidade para o diálogo. Eu agradeço mais uma vez. Para mim é um grande aprendizado, e escutar o Jefferson é um grande privilégio. Eu estou na leitura do livro dele e estou absolutamente apaixonada por esse livro. E quero agradecer a vocês, a companhia, e aos professores e o público que está aqui com a gente, né, nesse momento. É nisso que eu acredito, sabe? Eu acho que a mudança está nessas pessoas, em nós, que estamos dispostos a discutir, a refletir sobre isso. É pouco, pode ser pouco, sim, mas é aquele trabalho de formiguinha, né? Bom, agradeço também, foi uma noite muito boa. As perguntas, as reflexões também, esse diálogo com a Micheline. E também quero dizer para que quem está aí nos assistindo que leiam os outros livros também da Micheline, porque são livros bastante impactantes, assim, acho que vocês vão gostar muito, assim, e claro, leiam o último livro também que ela acabou de lançar, né, mas que são os livros que eu conheço, então super recomendo aí a leitura da obra da Micheline. Obrigada. E para dizer o tchau derradeiro, desculpa, vai lá, Micheline. Não, só para agradecer ao Jefferson. Obrigada. E a despedida derradeira é dizer: leiam O Avesso da Pele, leiam O Som do Rugido da Onça, trabalhem com seus alunos, e vocês viram que são autores que têm um apreço gigantesco pela educação e pelos leitores, então, que se for feito um trabalho muito bacana, a gente conversa com eles para eles baterem papo com os alunos e com vocês. Muito obrigada, gente, uma boa noite. Tchau, tchau.